Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Posicionados na Verdade. Quero dar as boas-vindas a você que tem nos acompanhado aqui nesse podcast, que tem sido muito enriquecedor para nós, primeiramente, e temos também recebido muitos testemunhos de pessoas que estão sendo edificadas. Estamos muito felizes com o resultado desse trabalho no Senhor. Hoje nós estamos para o nosso 4º episódio. Continuamos falando sobre a salvação eterna. Estamos falando mais precisamente sobre os argumentos contrários à salvação eterna, argumentos bíblicos contrários à salvação eterna. E eu estou aqui com os meus convidados, de todos os dias, William Siva e Isabela Siva, que vai cumprimentar vocês nesse momento. Graça e paz, irmãos. Um prazer estarmos aqui mais uma vez. Hoje num ambiente diferente, né, pastor? É, um novo ambiente. E muito feliz de nós podermos uma vez mais estarmos aqui juntos, buscando clareza no Senhor, buscando compreender cada vez mais a palavra para que nós possamos ter luz no Senhor. Amém. E que assim seja, que o Senhor nos traga ainda mais luz acerca desses textos, dessas verdades, que a gente possa de fato compartilhar com os irmãos a verdade do Evangelho de Cristo e que esses argumentos sejam esclarecidos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. É uma honra estar aqui novamente, é uma honra poder ser instrumento do Senhor de alguma forma. E quero falar para os irmãos que eu tenho estado muito feliz em ver que o podcast Posicionados na Verdade, os episódios que nós lançamos até agora, tem trazido clareza aos irmãos e ver também que a verdade do Evangelho tem sido revelada, como o pastor falou, primeiramente a nós, mas também aos irmãos. E eu creio que esse é só o começo e o Senhor ainda vai nos fundamentar bastante na palavra nesse tempo. Amém. Glória a Deus por Amém. isso. Lembrando, que o nosso propósito aqui nesse podcast é compartilhar as verdades do Evangelho de Cristo. Esse é o nosso único objetivo e nós estamos fazendo isso debaixo de uma direção do Senhor, como eu já disse aos irmãos nos episódios anteriores, não é só um podcast, é todo um movimento que o Senhor tem feito conosco. Nós acreditamos que esse movimento é também um movimento de restauração do Evangelho, um tempo de restauração das verdades do Evangelho. Amém. E dentro de todo esse movimento que o Senhor está fazendo, nós também temos o podcast onde nós vamos transmitir a verdade de forma mais clara possível. Gostaríamos de começar com uma oração. Amém. Mais uma vez, hoje eu vou pedir para a Bela orar Amém. Pela gente, para que Deus traga luz e que nós não venhamos cometer nenhuma injustiça. Amém. E que venhamos ser guiados pelo Espírito de Deus também nos assuntos que vamos falar aqui hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos diante da Tua palavra, de nós aprendermos mais do Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor traga clareza a nós, que as escamas dos nossos olhos possam ser retiradas, que a Tua verdade seja luz, lâmpada para os nossos pés, em nome de Jesus, que tudo aquilo que for falado neste episódio seja do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Não permita que nós venhamos cometer injustiças com a Tua palavra, não permita que nós venhamos perverter o Teu Evangelho, mas que nós sejamos inteiramente direcionados pelo Teu Espírito. Amém, nós oramos para que esse momento seja para edificar a Tua igreja, edificar a vida dos nossos irmãos, e nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós continuamos com o nosso assunto, e hoje vamos falar de mais alguns argumentos que são contrários à salvação eterna. Amém. Vale lembrar que nós estamos falando de argumentos bíblicos, Ou seja, aqueles textos que quando você lê, dá a impressão de que você está lendo algo que fala contrário à salvação eterna. Ou seja, que se pode perder a salvação. No primeiro episódio sobre os argumentos contrários à salvação eterna, nós falamos sobre Hebreus 6. Sim, eu até perfeito. Quero dizer aos irmãos que se não assistiram esse episódio, que assista, Com porque certeza. Ficou muito claro. O nosso segundo episódio sobre os argumentos contrários à salvação eterna,
nós falamos de um texto que é, assim, para mim, é o pior de todos para se... não para se compreender, mas para se chegar a um consenso de que a salvação não se perde, que é Tiago 2, né, quando Tiago afirma que para sermos justificados, nós precisamos também das obras. Né? Foram quase 2 horas de debate sobre esse assunto. Você que não assistiu, assista. E hoje nós vamos avançar para mais alguns argumentos que são contrários à salvação eterna, ou que supostamente são contrários à salvação eterna. E qual é o primeiro texto que nós vamos analisar hoje? Amém. O primeiro texto é um texto que é muito usado para aqueles que defendem a ideia de que a salvação se perde, que é o texto de Mateus 24, verso 13. Mateus 24, verso 13. Muitos desses textos que nós vamos colocar aqui, vamos analisar o texto, são textos de comentários, né? Sim. Então, à medida que a gente foi gravando os episódios, os irmãos também, olha, esse texto aqui, isso aqui. Então, quero incentivar você também que vá nos comentários, né, que dê a sua opinião, independente de qual seja a sua opinião acerca daquilo que nós estamos falando. Fale, comente, né, expresse a sua opinião. Quero pedir também que as pessoas que comentam, se respeitem nos comentários, né? Amém. Porque às vezes, né, nós nos propomos a respeitar toda e qualquer opinião, né? Seja lá qual for, né? Ainda que você até possa nos insultar nos comentários, como às vezes acontece de alguns irmãos ficarem mais animados, mais agitados, né, mais bravos, e aí vem ofender. Não tem problema, você tem liberdade para fazer isso, né, nós estamos dispostos, então eu peço também que os irmãos se respeitem aí no comentário. Amém. Mas que comentem, que falem, né, que deixem a sua opinião. Outra coisa muito importante também, pelo menos para mim, né, é que quando as pessoas elas falam do quanto a palavra foi importante para elas. Então, quando as pessoas vêm nos comentários dizer, pastor, obrigado, pastor, né, isso realmente, não pensando no ego, mas pensando que nós estamos fazendo algo que não está sendo vão o trabalho. Perfeito. Ou seja, o que nós estamos fazendo está tendo uma relevância para a vida das pessoas. Então, eu acho isso muito importante, né, e quero incentivar que você continue aí comentando, falando, Amém. brigando com a gente, não tem problema, fique à vontade. É verdade. Amém. Vamos para o texto. Amém. O primeiro texto, então, Mateus capítulo 24, verso de número 13. Você pode ler para a gente, Bela? Amém. Diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso. A ideia é que aquele que não perseverar até o fim Não será salvo. não será salvo. E Perfeito. só será salvo aquele que perseverar até o fim. Sim. Ok. Pastor, como que nós interpretamos esse texto? Como que nós podemos interpretar esse texto sem que ele pareça, ou sem que ele afirme, que somente aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos? Nós vamos precisar olhar para o contexto. Sim. Porque, de fato, Jesus está falando o que ele quis dizer aqui, ou seja, que somente aqueles que perseverarem, somente aqueles que insistirem, somente aqueles que forem até o fim é que serão salvos. Sim. Mas a pergunta é, sobre o que Jesus está falando? E sobre que tipo de salvação Jesus está falando? Ser salvo do quê? Sim. Então, ou seja, o que perseverar até o fim será salvo, mas ele vai ser salvo do quê? Essa é a pergunta. Perfeito. Se nós voltarmos um pouquinho aqui, no capítulo 24, no início, nós vamos ver e nós vamos entender sobre que assunto Jesus está falando. A partir do verso de número 1, se você puder ler para a gente, Bela. Amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, a conversa começa com os discípulos querendo mostrar para Jesus
a estrutura do templo, a Sim. grandeza do templo. Olha como que esse negócio aqui é grande, é monstruoso, né? Assim, é gigante. E Sim. quem já foi a Jerusalém sabe que, de fato, a estrutura do templo para a época era uma coisa gigantesca. Sim. Mas Jesus corta o barato deles, olha só. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, vocês estão olhando para esse templo aqui, não vai ficar Nada. nada. Tudo, todas essas pedras serão derrubadas. Verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, são 3 perguntas aqui. Perfeito. Nós precisamos de... Então, nós não temos tempo para fazer isso aqui no podcast, obviamente, mas se você pegar desde Mateus 23, lá no comecinho, Jesus está desenrolando argumentos. E Jesus vai começar a dizer, olha, ai de vocês escribas e fariseus, ai de vocês doutores da lei. Aí ele vai dizer de Jerusalém, ai de você Jerusalém. E Jesus vem desenvolvendo uma série de raciocínios acerca da destruição de Jerusalém e que tudo aquilo ia acabar. Então, e aí quando os discípulos propõem mostrar para ele a grandeza do templo, ele diz assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. E eles saem do templo e vão para o monte das Oliveiras, que é só você descer um vale e subir um morro. Ou seja, mais ou menos 5 minutos de caminhada. E isso ficou na cabeça dos discípulos, dizendo assim, peraí. Aí, 3 perguntas. Primeiro, Quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo e de Jerusalém. Segunda pergunta, que sinal haverá da sua vinda? E terceira pergunta, que sinal haverá do fim do mundo? Isso. Porque são 3 eventos diferentes. Perfeito. Primeiro evento, a destruição de Jerusalém. Segundo evento, a vinda de Jesus. Terceiro evento, o fim do mundo. Jesus, no argumento que se segue, ele vai responder as 3 perguntas. Perfeito. Então, em Mateus, capítulo de número 24, Mateus 25 e Mateus 26, está a resposta das 3 perguntas. E nós precisamos entender sobre o que Jesus está falando em cada momento. Amém. Então, vamos continuar. Verso de número 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, nesse momento ele está respondendo a pergunta de quando será a sua vinda. Sim. Ele está dizendo o quê? Olha, cuidado, porque muitos virão em meu nome dizendo que é Cristo e que voltou e vão enganar muitos. Verso de número 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O fim do quê? O fim do mundo agora. Sim. Ou seja, vocês me perguntaram sobre a minha vinda, sobre o fim do mundo. Então, nós vamos ter que analisar os argumentos, porque em cada argumento ele está respondendo uma pergunta. Só que as 3 perguntas foram feitas juntos. Então, os argumentos de Jesus não estão em ordem. Consegue compreender? Então, quais são as perguntas? Voltando. Quando que vai acontecer essas coisas? O que são essas coisas? A destruição do templo de Jerusalém. Perfeito. Que sinais haverá da tua vinda? E quando virá o final do mundo? Sim. Então, ele está respondendo 3 perguntas. O que você não vai encontrar é o argumento em ordem cronológica. Primeiro ele responde uma pergunta, aí depois ele responde outra pergunta. Isso você não vai encontrar. Então, ao ler as respostas de Jesus a essas perguntas, você vai precisar entender sobre o que ele está falando. Vamos lá, verso de número 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Verso 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. São o princípio das dores, ou seja, não é o final ainda. Verso 9.
Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha só. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa palavra aqui, ele já começa a falar sobre a destruição de Jerusalém. Perfeito. Jerusalém sempre foi odiada por todas as nações e continua sendo odiada. A grande briga, a grande guerra que há, Israel só voltou a ser nação em 1948. Por quê? Porque as nações não reconheciam Israel como nação. Então, esse ser detestado pelas nações já está se referindo aos judeus. Amém. O que aconteceu? O que Hitler fez? Uma grande perseguição aos judeus, porque os judeus são detestados por todas as nações. Sim. E eu vou dizer algo para você, naturalmente falando, só ama judeu quem não conhece judeu. Pastor, por que só ama judeu quem não conhece judeu? Porque é fácil de não gostar dos caras. Eles são extremamente arrogantes e soberbos. Sim. Judeu, ele crê convictamente que ele é o povo escolhido. Sim. E eles se comportam como o povo escolhido. Ou seja, quem visita Israel deve saber do que eu estou falando. As pessoas não são bem recebidas em Israel. Por quê? Porque, de fato, eles creem que eles são o povo da promessa. Ou seja, é muito fácil você não gostar de judeu. Sim. Principalmente porque os judeus, normalmente, quando eles se instalam em uma nação, em um país, em um lugar, eles prosperam e eles enriquecem. É verdade. E eles vão sugando toda a riqueza da nação, porque há uma palavra de Deus sobre eles. E isso faz com que as nações gostem menos ainda dos judeus. É disso que ele está falando. Vamos lá. Amém. Verso de número 10. 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós vamos precisar entender do que Jesus começa a falar a partir de agora. Para a gente entender o que é que Jesus está falando no verso 13. Vamos lá, verso de número 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E então virá o fim. Só vai vir o fim quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, a testemunho a todas as nações. Perfeito. Isso você não pode entender aqui que o evangelho do reino será pregado a todas as pessoas. Porque não é isso que Jesus disse. Ele disse que será pregado em todas as nações, para testemunho a todas as nações. Amém. Perfeito. Não a todas as pessoas, né? Porque algumas pessoas interpretam assim: só vai vir o fim quando todos ouviram o evangelho. Não. Não é isso. Está falando que o evangelho do reino precisará ser pregado a todas as nações, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Por exemplo, agora em agosto, eu vou fazer uma viagem, vou à Inglaterra, vou à Espanha e vou à Irlanda. E vou pregar o evangelho do reino na Inglaterra, na Espanha e na Irlanda. Amém. O que significa isso? Nações que o evangelho do reino já foi pregado na Inglaterra, na Espanha e na Irlanda. Perfeito. Muito provavelmente, antes de mim, alguém já pregou o evangelho do reino lá. Ou seja, já foi pregado a essas nações em testemunho a elas. Então não é pregar o evangelho a todas as pessoas. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha só. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, está falando de um homem, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda o quê? Quem lê, entenda que Jesus está falando de um lugar específico, para um povo específico, de um homem específico. Do que é que Jesus está falando? Do anticristo. Perfeito.
que vai estar assentado no templo, Perfeito. lá em Jerusalém, Sim. e no lugar santo. Ou seja, esta palavra aqui, embora ela sirva como um relógio para todo mundo, ela não está direcionada a todo mundo. Jesus está falando especificamente para os judeus. É interessante que no começo do versículo ele fala, quando pois virdes, então a ideia de algo que você vai ter que ver. Você vai ver. Ao vivo, né? Ao vivo. Você tem que estar no lugar para ver. Exatamente. Quando vocês verem... Porque o que Jesus está dizendo é assim, ó. Eu não vou se assentar nesse templo aqui mais. Sim. Uhum. Quando vocês virem alguém se assentando aqui, dizendo que é Deus, é nesse momento que vocês devem perceber que, ou seja, chegou o fim. Chegou o fim. Isso. Olha só o verso de número 15. Quando, pois, virdes Não, que 16, já lemos, né? Isso. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem em Balneário Camboriú, Não. os que estiverem no Rio de Janeiro, os que estiverem em São Paulo, fiquem tranquilos. Exato. Porque isso não é para vocês. Sim. É só Perfeito. para os que estiverem Na Na Judéia. Judéia. na Judéia. O que é a Judéia? É a região sul de Israel, onde está Jerusalém. Sim. Então, só as pessoas que estão ali é que tem que fugir. Perfeito. Por quê? Porque essa palavra é específica para quem estiver na Judéia. Uhum. Amém. Olha lá, continuando. Verso de número 17. 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ou seja, quem é que se estiver sobre o telhado, não deve descer para tirar alguma coisa de casa? Judeu. Quem estiver na Judéia, estiver lá. o judeu. Sim, perfeito. Ou seja, por quê? Porque nesse momento será revelado o anticristo. E o anticristo que foi recebido pelos judeus como Cristo, agora vai se revelar que ele não é o Cristo. Sim. E ele vai começar a perseguir os judeus, porque antes disso, os judeus acreditavam que ele é o Cristo, porque eles estavam esperando o Cristo que viria. O anticristo virá e enganará eles, Uhum. convencendo eles de que ele é o Cristo. Amém. Pode falar, Bela. Eu ia só perguntar para o senhor, esse princípio das dores, então, seria o início dos 3 anos e meio? O início dos 3 anos e meio da grande tribulação. Porque a grande tribulação, ela vai durar 7 anos. Perfeito. Uma semana de anos. Por 3 anos e meio haverá uma falsa paz, principalmente para os judeus. É quando eles serão enganados por esse anticristo. E depois dos 3 anos e meio, então virá de fato um período de perseguição ferrenha, também para os judeus. Quando isso acontecer, qual que é o conselho de Jesus para os judeus? Fujam. Uhum. Por quê? Porque vocês serão mortos. Uhum. Então, vocês vão morrer. Se vocês não fugirem, vocês vão morrer. Quem estiver no telhado, não pense em tirar nada da casa. Sim, perfeito. Pense assim, aconteceu, aconteceu. Tem que Foge. fugir. Foge. Uhum. Quem estiver no campo, não volte para casa. Fuja. Por quê? Porque vai haver uma matança em Jerusalém e em Israel como nunca houve antes. Isso. Meu Deus. Então eles precisam correr. Ele fala no versículo 21, no final do versículo 21 sobre isso aí. Exatamente. Mas vamos continuando, Vamos lá, olha só. verso 18. Verso de número 19, perdão. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que ai das grávidas e das que amamentarem, que tem nenenzinho de colo? A preocupação, né? Que elas não vão conseguir fugir, vai ser mais difícil. Como que pra vai fugir. correr? Como que vai correr grávida? Fica mais difícil. Como que vai correr com o nenenzinho de colo? Uhum. Mais difícil. E ele fala, dá pra perceber o tom da urgência, né, que ele usa, porque se você tiver, não desça na sua... Você tá no telhado de casa, não desça pra pegar as coisas. Fuja, né, não volte pra buscar as suas coisas, então deixe, né, aí ele fala das grávidas, então há uma urgência nessa necessidade de fugir, porque realmente vai ser algo muito sério, né? E vai haver uma matança tão grande em Jerusalém, tão grande, que o único conselho de Jesus é fuja. Uhum. Fuja o mais rápido que você puder. Corra o mais rápido que você puder. Por quê? Porque a Bíblia diz que nessa época haverá um pranto das mães como nunca houve. Uhum.
Como as mães nunca choraram pelos filhos, elas chorarão, porque tamanha será a matança nessa época. Então, a ideia é, corra, mas ai das grávidas e ai das que amamentam, porque provavelmente elas não vão conseguir fugir. Sim. Perfeito. E por isso serão mortas e os seus filhos também serão mortos. Verso de número 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Perceba que é uma fuga, Sim. é correr, é fugir. É fugir mesmo. Por que tem que orar para que a fuga não aconteça no inverno? Porque no inverno é mais difícil de fugir. O inverno em Israel é extremamente rigoroso. Sim. Ou Muito seja, para fugir em meio àquele deserto gigantesco, no inverno vai ser algo assim, ó, as temperaturas caem extremamente, principalmente na região norte de Israel. Como a perseguição vai acontecer mais na parte da Judéia, que é a parte onde está Jerusalém, a ideia é que eles vão fugir para o norte. Perfeito. Eles vão estar na região sul e vão fugir para o norte, Fugir muito pro norte. provavelmente. Os montes, o Monte Hermon, no inverno congela. Uhum. Eu estive no Monte Hermon no inverno. É simplesmente insuportável. Né? Eu fui com duas calças, blusas, mas eu esqueci de colocar um sapato térmico. E fui com um sapato normal. Eu não consegui ficar no Hermon porque você congela. A minha esposa não conseguiu ficar. Imagine uma fuga nessas condições. Que você não vai nem voltar para casa para pegar nada. Não dá pra voltar pra casa pra pegar. Você não tá preparado, né? Não está preparado para isso. Então, ou seja, se essa fuga acontecer no inverno, muita gente vai morrer. Sim. Segundo, orem também para que não aconteça no sábado. Uhum. Porque o sábado os judeus guardam o sábado. Porque os judeus guardam o sábado e não correm no sábado. Perfeito. Já fica muito mais claro que é para eles, né? Para eles, Exatamente. ou seja, se a fuga acontecer no sábado, acredite, a maioria dos judeus vai preferir morrer. Perfeito. Por quê? Porque eles não violam o sábado. Se tiverem violência, vão violar a Se lei, eu tiver né? que morrer, eu vou morrer, não vou fugir. E vai morrer mesmo. Então, perceba que essa palavra é especificamente para os judeus. E essa palavra é uma palavra que direciona para fuga. Uhum. Correr, fugir. Né? Verso de número 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Ou seja, vai ser uma... É assim, ó, o que Hitler fez, levando os judeus para o campo de concentração, não se compara com o que vai acontecer aqui. Meu Deus. Hitler, ele é um amador perto do que o anticristo vai fazer. Meu Deus. Então imagine, vai ser algo terrível. Ok, voltando ao verso 13. Do que é que Jesus está falando? Que aquele que perseverar até o fim, aquele que fugir, aquele que conseguir Aquele escapar, que continuar e até o fim, esse vai ser salvo Perfeito. da destruição que acontecerá em Jerusalém. Perfeito. Ele vai salvar a sua vida dessa perseguição. Ele vai salvar a vida dessa perseguição. É disso que ele está falando. Sim. Jesus aqui não, em momento algum, entrou em debate a salvação eterna, ser livre do inferno. Perfeito. É ser livre de uma destruição que há de vir sobre Jerusalém e de uma perseguição. E essa palavra do versículo 13 nem serve para nós. Uhum. Sim. Porque essa palavra, ela é especificamente para os judeus. Perfeito. Amém. Para aqueles que estiverem lá. Para aqueles que estiverem lá. Exatamente. E o perseverar até o fim aqui vai apontar o fim da tribulação, da O grande fim tribulação. dessa Isso. tribulação, porque Então, vai ter um fim. Esses 3 anos e meio eles vão ter que permanecer fugindo Eles vão ter que fugir. até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Até que Cristo volte. E quando Cristo voltar, então Cristo vai salvá-los. Perfeito. Né? E a salvação aqui para os judeus, como nação, se dará de uma outra forma. Não é a salvação ser livre do inferno, mas é salvar ele das mãos dos gentios, que está sendo governada pelo anticristo e que vai massacrar os judeus. Sim. Perfeito. Então, ou seja, haverá uma grande destruição. Haverá um grande conflito. Haverá destruição em Israel. Né? Israel vai ser totalmente tomada pelo governo do anticristo, porque é a partir de lá que ele vai governar. E ele vai perseguir os judeus como nunca houve perseguição para os judeus. Aquilo que fizeram com os judeus até agora não se compara com aquilo que
o anticristo vai fazer. Então, ou seja, se você for ver a história do povo, o povo de Israel, né, aqueles que nós chamamos de judeus, porque na verdade ficou só a tribo de Judá, né, e a tribo de Benjamim, por isso que chamamos eles de judeus. Início da história, eles são escravizados no Egito. Sofreram muito na mão de Faraó. São libertos. Vivem por um tempo em Canaã e são de novo escravizados por Babilônia. São levados, uma parte é levada cativa, outra parte é morta em Israel, mesmo o templo é destruído. Depois disso, eles são libertos, né, e por um tempo são governados pela Grécia, de Alexandre o Grande. Na sua própria terra, mas também chegaram a se submeter à Grécia. A Grécia de Alexandre, ela sucumbe diante de Roma. Ou seja, com a morte de Alexandre, se levantam os quatro imperadores, né, os 4 chefes de exército de Alexandre, e a Roma se configura. Na Roma, são mais uma vez escravizados. Por fim, nos anos 70, o imperador romano Tito vai lá, destrói Jerusalém de novo, destrói o templo, acaba com tudo, não fica pedra sobre pedra, como Jesus diz. Os judeus são mortos e perseguidos, né? Existe uma história muito, muito linda dos judeus, dos últimos judeus que se resistiram, que eles vão para um lugar chamado Massada, que era uma fortaleza que Herodes tinha construído. E ali eles preferem resistir até o fim. Eles se suicidam. Eles preferem se suicidar a entregar-se nas mãos dos romanos. Quem narra essa história é Flávio Josefo. Ou seja, mais uma vez escravizados. Eles se espalham por todo o mundo e Israel deixa de ser uma nação. O que acontece? Vem Hitler. E mesmo eles fogem principalmente para a Europa. Vem Hitler e persegue eles na Europa. E eles são levados para o campo de concentração, são mortos, são torturados. Eles fogem para as Américas, né? Então, nós temos aqui no Brasil a primeira sinagoga das Américas, em Belém. Que foi quando os judeus vieram fugindo para cá, na Segunda Guerra Mundial, e aqui também não foram bem recebidos. Esses judeus que vieram para cá, nessa época, alguns residiram no Brasil, né? Mas como não foram bem recebidos pelo catolicismo romano, continua-se a perseguição, a maior parte desses judeus sobem para a América do Norte e se instalam numa ilha, né, que hoje nós conhecemos como Manhattan, que é o coração financeiro do mundo. Onde eles chegam, não acontece outra coisa. E aí, em 1948, então, há uma reunião para reconhecer novamente Israel como nação. Quem decidiu essa votação foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que ele dá o voto chamado voto de Minerva, porque estava empatado, né, para não reconhecer e reconhecer, e ele vota para que se reconheça, então, Israel como nação, e a partir de então os judeus começam a voltar para Israel. Existe um programa do governo de Israel para que os judeus voltem. Então, quando você vai para Israel, você encontra judeus argentinos, judeus brasileiros, né? Nós já tivemos guias que são judeus carioca do Rio de Janeiro, judeus argentinos, judeus de todos os países estão voltando essa migração e estão se tornando novamente uma nação grande. Da primeira vez que eu fui em Israel, em 2016, haviam mais ou menos 6 milhões de judeus em Israel. Da segunda vez, haviam 7 milhões e pouco de judeus, que foi 2018, 2019. Agora, já são quase 9 milhões de judeus. E essa peregrinação da volta dos judeus a Israel continua acontecendo. Perfeito. Por quê? Porque é uma palavra que Deus deu também, que ajuntaria eles novamente. Quando eles estiverem todos juntos, eles vão receber, então, o anticristo como sendo Cristo. 3 anos e meio de falsa paz. Perfeito. E aí ele se revela como anticristo. E o que Jesus está dizendo é: quando vocês perceberem que o que está no templo é a abominação da desolação e não o Cristo, fujam. Perfeito. Nesse exato momento, fuja, porque vai começar a matança.
E o que Mateus 3 diz? Que aquele que perseverar, fugir até o fim, será salvo. Esse será salvo das mãos do anticristo e da morte. Perfeito. Aqui não está falando da salvação que nós estamos falando aqui já há alguns programas, que é a salvação, ser livre do inferno. Amém. Pastor, por que não? Primeiro, porque salvação não pode vir das obras. Então, nós precisamos ter uma base. Relacionou com obras, não pode ser salvação. Sim. Porque salvação não vem das obras. Então, Amém. Você acreditar que esse texto aqui está falando da salvação ser livre do inferno, é você desqualificar a salvação em Cristo. Perfeito. Que é pela graça. Que é pela graça, mediante a fé, que não vem de nós, é um dom de Deus. Ou seja, se eu tenho que perseverar até o fim para ser salvo, então é uma salvação que vem de mim. Perfeito. Então nós precisamos adquirir fundamentos já para que a gente não venha cair, né, no engano da interpretação. O que a pessoa faz? Ela lê só o verso 13. Exatamente. Isso. E vive presa a esse verso 13. A esse versículo 13. Não, mas a Bíblia diz que quem perseverar até o fim será salvo. Verdade, está escrito, está aqui. Mas qual é o contexto da coisa? Do que Jesus está falando? E para quem Jesus está falando? Para quem Jesus está falando? E ser salvo do quê? Perfeito. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. A mulher que tinha o fluxo de sangue. Nós conhecemos a história, né? Amém. Vem Jesus, ela toca em Jesus, e aí Jesus diz, olha, alguém me tocou. Sim. E aí, no começo ela não quer revelar, depois ela revela, diz, olha, foi eu que te toquei. Aí o que Jesus diz para ela? Vá, a tua fé te salvou. Jesus está falando que ela não vai para o inferno? A fé dela salvou ela do quê? Salvou do fluxo de sangue. Da enfermidade que ela tinha. Ela foi salva do fluxo de sangue. Perfeito. Ou seja, mas Jesus emprega a palavra salvação. Sim. Você estava doente e a tua fé te salvou. Te salvou do quê? Te salvou da enfermidade. Você foi curado. Perfeito. A mesma coisa ocorre com o cego de Jericó. Vai, a tua fé te salvou. Salvou do quê? Da enfermidade. Da enfermidade. Salvou, ele era cego, ele era cegueira, ou seja, a fé dele salvou ele, libertou, livrou ele de ser cego. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Sim. Né? Por exemplo, nós temos, eu nunca lembro se são 10 leprosos, não são 10 cegos. Jesus encontra 10 leprosos no caminho. Jesus diz para eles, olha, vai lá, se apresentem ao sacerdote e ofereçam a oferta que é proposta segundo a lei. Os 10 vão, os 10 ficam limpos. Só um volta para agradecer. Sim. Mas, ou seja, o que Jesus diz a esse? A tua fé te salvou, mas a fé salvou os 10. Ou seja, havia um problema e eles foram salvos pela fé desse problema. Sim. Isso não significa que eles estão livres do inferno. Perfeito. Então, ou seja, Jesus falou de ser salvo. Sim, mas ser salvo do quê? Nem todas as vezes que Jesus fala de ser salvo, ele está falando da salvação do inferno. Perfeito. Eu posso ser salvo de uma enfermidade. Amém. Eu posso ser salvo de um fluxo de sangue. Eu posso ser salvo de uma cegueira. Eu posso ser salvo da lepra. E eu posso ser salvo de uma perseguição. Perfeito. Entende? Então, é isso que nós precisamos compreender. Do que Jesus está falando, para quem que ele está falando e de que tipo de salvação que ele está falando. Ser salvo aqui significa o quê? Ser salvo aqui significa que que esse judeu que perseverar. E o que é perseverar? É fugir. Aquele que fugir até o fim, esse vai ser, ou seja, esse não vai morrer. Amém. Nas mãos do anticristo. Glória a Deus. O que vocês me dizem sobre esse texto? Mais uma vez estou eu falando aqui, só eu. Mais um texto muito claro, pastor. Enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando, né? Quantos irmãos vivem uma vida inteira presos
por causa de um versículo tirado de contexto. E esse é um hábito que eu vejo que por muitos anos, né, se estabeleceu sobre a igreja, de pegar versículos isolados, subir no púlpito e pregar aqueles versículos isolados sem ir a fundo. Mas se nós tirarmos menos de 5 minutos, nós conseguimos ler o capítulo, conseguimos ver e com o coração aberto, né, guiados pelo Espírito, identificar que de fato o Senhor não está falando da salvação eterna. Que nem o William falou, né, tem muitos indícios ali, por exemplo, ore para que não seja no sábado. Nós não guardamos o sábado, então nós não temos preocupação de que esse dia seja no sábado, porque não é uma verdade para as nossas vidas. Exatamente. E louva ao Senhor por mais uma vez trazer clareza a nós. Amém, glória a Deus. E tem algo que o Senhor falou, que acho que foi no primeiro episódio que também me chamou muita atenção, que nós não podemos fundamentar uma doutrina tão importante quanto a da salvação por versículos isolados, né? Então, há toda uma construção do porquê nós cremos como nós cremos. E se há um versículo que é contrário a isso, nós temos que entender, né, numa interpretação a fundo do que ele está falando, porque talvez só seja uma questão de uma má interpretação daquilo que se diz. Então, tirando o versículo de foco e olhando para todo o contexto, você consegue entender que, de fato, Jesus está direcionando aos judeus, que ele não está falando de uma salvação do espírito, de ser livre do inferno, né? Tampouco de uma salvação da alma, mas ele está falando de você ser livre dessa perseguição da morte, né? Que virá por conta dessa perseguição. Então, você vê que o perseverar não é você lutar sua vida inteira para não pecar, você permanecer, não tá na igreja, não tá falando dessas coisas. Tá falando de você fugir dessa perseguição que virá. Então, é algo que nós temos que nos atentar sempre, isso é buscar entender o contexto. Então, que se acontece. Então, surgiu um texto, né, que é contrário. Que me dá a ideia de isso, que então, a salvação... vamos ler esse texto, vamos buscar entender a fundo, vamos buscar em outras fontes para a gente ver se a gente consegue entender do que se trata de fato isso, né? Se você encontrar um texto na Bíblia que sugere que você perca a salvação por algo que você faz, você precisa automaticamente reler porque está errado. Perfeito. Não existe possibilidade disso, porque teria que desfazer a obra de Cristo. Né? Então é algo extremamente sério. Então, todas as vezes que você se deparar com esses textos, já saiba, você entendeu errado. Perfeito. Porque nós não podemos desfazer a obra de Cristo. Só para que fique claro aqui, vamos voltar um pouquinho, ó. Amém. Para a gente encerrar e para nós irmos para o próximo texto. Glória a Deus. Qual é o verso, pastor? Capítulo 23, verso de número 37. Amém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, a Jerusalém ficará deserta. É disso que ele está falando. A Jerusalém vai ser destruída. A Jerusalém, que mata os profetas. Ou seja, virá sobre Jerusalém a consequência disso. E ela não só mata os profetas. Quando a gente lê a parábola das bodas do Cordeiro, a gente vê que primeiro são enviados profetas e eles são mortos. Depois o Senhor envia o próprio Filho. Sim. E ele é morto também. Também, verdade. E aí, então, virá sobre eles o sangue desses homens que foram mortos. Perfeito. Então, por isso a destruição de Jerusalém. E é sobre isso que ele está falando, ou seja, sobre uma destruição que virá em Jerusalém. Quando os discípulos perguntam, quando os apóstolos perguntam assim, quando acontecerá essas coisas? Quando acontecerá a destruição de Jerusalém. Sim. E aí ele explica quando é que vai acontecer. Quando é que vai acontecer? Quando alguém se assentar no lugar santo dizendo ser o Cristo, e de repente vocês vão ver que ele não é o Cristo. Nesta hora, fujam. Sim. E quem fugir até o fim, esse será salvo. Essa palavra é uma palavra específica para os judeus. Perfeito, glória a Deus. Fica claro para nós isso aqui, né? Amém.
Vamos avançando, temos mais algum texto que nos Glória a Deus. sugere a perca da salvação? Um texto que também é usado, pastor, e eu acredito que esse vai nos exigir algum tempo maior, mas eu acho que vai ser muito bom para nos trazer luz, é um texto também em Hebreus, só que agora no capítulo 10 e o verso de número 26. Hebreus, 27. capítulo 10, verso de número 27. Isso. Na verdade, é a partir do verso de número 26. Vamos lá, Hebreus 10, 26. Amém. Posso ler? Pode ler. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Uau! Porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, de livre e espontânea vontade, né, querendo pecar, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Bom, esse aqui realmente é um outro texto que, quando as pessoas leem, elas interpretam como se fosse a perca da salvação. Primeiro que o texto não fala em momento algum de perca da salvação. Perfeito. E nós vamos precisar entender sobre o que o apóstolo Paulo está falando. Porque, na verdade, o assunto ele não começa aqui no capítulo 10. O assunto ele vai começar, se nós formos ver mesmo, o assunto começa do capítulo 7. Quando Paulo vai começar a falar que existe um sacerdote maior do que o sacerdócio de Arão, que é o sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não temos tempo para ler tudo. Mas o que Paulo está propondo é que, diferente do que foi feito na lei de Moisés, onde se ofereciam muitos sacrifícios para as pessoas que pecavam, todos os dias se oferecia um sacrifício, diferente disso, com Cristo é um único sacrifício. Amém. Ou seja, se nós lermos o capítulo 9 aí, nós já lemos isso em outro episódio, mas nós precisamos ler novamente. Capítulo 9, verso de número 24 em diante. 24. A gente vai começar a entender isso. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Verso 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Muitas vezes. Ou seja, é uma única vez. Vamos lá. Perfeito. Como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Ou seja, se fosse como na lei de Moisés, Cristo teria que morrer muitas vezes, não uma vez só. Amém. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, ele vai aniquilar, uma única vez ele vai aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Perfeito. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ou seja, é a mesma coisa do Hebreus 6. O sacrifício de Cristo é um único, não existem vários. Então, se o sacrifício de Cristo não foi suficiente para salvar, não há mais o que fazer, porque não há outros sacrifícios. Amém. É um único sacrifício. Ou esse salva, ou esse não salva. E aqui nós vamos precisar entender algo muito importante, que é onde o pecado está. Quando nós falamos de pecado, onde é que está o pecado? Então, nós precisamos entender onde é que o pecado está. Vamos lá. O pecado está em 3 lugares. Perfeito. O pecado está no corpo do homem,
o pecado está diante de Deus e o pecado está na consciência dos homens. Amém. Ficou claro? Amém. Amém. Ou seja, o pecado está na minha carne, o pecado está também diante de Deus e o pecado está na minha consciência. Perfeito. Quando Deus lida com o pecado, Deus vai lidar com o pecado nesses 3 lugares. Certo. No corpo, diante dele e na nossa consciência. Amém. Ok? Pra gente entender isso aqui, pense assim, ó. Pense em você chegando pro culto. Você veio da sua casa pro culto de carro. E aí você estacionou o seu carro lá na rua, na igreja onde você congrega, e você entrou para dentro do culto para assistir o culto. E na tua cabeça tá tudo bem, porque você chegou e estacionou o seu carro lá no estacionamento. O que você não sabia é que saiu uma nova lei na prefeitura que não pode mais estacionar o carro ali. Uhum. E aí passou um agente de trânsito e ele notificou o teu carro, ele multou o seu carro, porque o carro está estacionado no lugar errado. Ou seja, existe o lugar onde a infração foi cometida, Sim. é onde o carro está, Perfeito. mas essa infração ela não é registrada onde o carro está. Ela vai para a central de trânsito. Uhum. Perfeito. Ela vai ser registrada lá na central de trânsito, seja ela qual for. Ou seja, existe o lugar onde está a infração e existe o lugar onde a infração está registrada. Amém. Perfeito. Ok? Porque é Perfeito. lá na central do trânsito. Amém. Vamos começar a dar nomes. O lugar onde o pecado está é o meu corpo. Carne. O lugar onde fica registrado os meus pecados Diante diante de Deus. Mas Amém. você que está no culto, você não sabe ainda. Uhum. Sim, perfeito. E aí vem um irmão e diz assim, você não sabe o que aconteceu. Passou um agente de trânsito ali e acabou de notificar o seu carro porque ele está estacionado no lugar Proibido. proibido. Agora, você tem consciência do erro. Uhum. Sim. Ou seja, a infração agora está no lugar onde ela foi cometida, corpo. Corpo. Ela foi registrada na central, Diante de Diante Deus. de- diante de Deus, e agora também ela está na sua. Consciência. Você não vai nem conseguir cultuar mais. É Vai verdade? ficar preocupado. Vai ficar preocupado, porque Exato. agora esse pecado está Na na consciência. sua consciência. Certo. Quando Deus trata com os pecados, ele trata com o pecado que está diante dele, e esses pecados que estão diante de Deus são cobertos pelo sangue de Cristo. Amém. Uhum. Mas Deus precisa tratar também com os pecados na nossa consciência, Amém. Perfeito. que a Bíblia fala que é o lavar do Espírito na consciência. Uhum. Ou seja, esses pecados não podem mais me atormentar. Perfeito. Vamos vir para o texto agora. No verso de número 22, um pouquinho antes aí, do nosso verso, que é o verso de número 26, né? Isso. Lê de novo o 26, Bela, só para a gente ter... Amém. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, 27. mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ok, verso 22. Cheguemo-nos Ó, com... vamos ler do partido 19, só para a gente Amém. entender do que ele está falando. Glória a Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário Esse pelo sangue de Jesus. Esse santuário aqui não é o santuário de Moisés, Uhum. é o verdadeiro santuário que está no céu, onde Deus está. Nesse santuário, nós não entramos pelo sangue de bodes Amém, perfeito. e sangue de ovelhas, nós entramos pelo sangue De Jesus Cristo. Nós temos que ter ousadia para entrar nesse santuário. O que é ousadia? Confiança Amém. para entrar. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, eu não vou entrar com ousadia porque eu confio na minha obra, eu vou entrar com ousadia
porque eu confio na obra de Cristo, Perfeito. a carne dele foi rasgada para que eu pudesse entrar, é um novo caminho, verso de número 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Que não é mais Arão, Cristo. que não é mais o sacerdote levítico, Perfeito. que é o próprio Cristo, verso 22. cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Tendo os corações purificados da má Consciência. consciência. Então lembra que os pecados, ele está no meu corpo, Perfeito. o registro vai para diante de Deus e ele vem para minha consciência quando eu sou notificado. Amém. Perfeito. Perfeito. Então, uma vez que eu sei que eu não deveria estacionar o carro em tal lugar, eu sou notificado. Se eu estacionar o carro ali, a minha consciência não me deixa em paz mais. Você conheceu a verdade. Você conhece a Sim. verdade. E uma vez que você conheceu a verdade, não tem mais o que fazer para limpar a sua consciência. Uhum. Perfeito. Se você vai, por exemplo, aí vamos supor, você foi multado. Voltamos ao mesmo exemplo. Você deixou o carro lá fora, você foi multado. A infração está no lugar onde o carro foi multado, Perfeito. foi registrado Diante de Deus, Amém. lá No registro. no registro, e você sabe. Perfeito. Sim. Você volta no próximo domingo. Te pergunto, você vai botar o carro no mesmo lugar? Não sem que pese a consciência. Porque se você colocar, você não vai ter a sua consciência limpa. Sim. O que você vai ter agora é uma expectação de juízo. Ou seja, você vai estar esperando A multa. a multa. Com Você certeza. está esperando a punição. Você está esperando a punição. Por quê? Porque você já tem conhecimento da verdade. Já tem Perfeito. consciência de que aquilo é errado. Então, Amém. exatamente É isso. o filho que erra sabendo que não pode fazer e já espera A que o sua pai vai dar. consciência não está limpa mais. Sim. E nós, infelizmente, não levamos muito em consideração a questão da consciência. Mas se nós lermos com muita atenção, Paulo vai dar uma relevância gigantesca para esse assunto. Pedro vai falar sobre isso. Na própria carta aos Hebreus, o que Paulo está falando é que eu sei que é errado. Eu recebi a Cristo e eu sei que é errado. Se eu fizer voluntariamente isso, a minha consciência não vai me dar paz. Amém. Perfeito. Eu não vou ter paz na minha consciência. Eu não vou ter sossego. Então, é disso que ele está falando. Verso 22, né? Tendo os corações purificados da má consciência. Vamos lá, vamos continuando. E o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esse é aquele dia que é importante. Amém. O que é aquele dia? O dia do tribunal de Cristo, quando Perfeito. nossas obras serão julgadas. Perfeito. Perfeito. E nós receberemos ou o galardão ou a punição por nossas obras. E aí, eu já quero aqui, se você ainda não entende, se você ainda não faz diferenciação entre a salvação e o reino, vai ficar difícil para você entender essas coisas. Uhum. Sim. Porque na sua cabeça ainda está que o inferno é a única punição existente. Sim. Mas o inferno não é a única punição existente. O inferno é a punição para os ímpios. Perfeito. Os crentes, no entanto, serão também punidos. Não com a condenação ao inferno, mas com disciplinas que serão aplicadas durante o milênio. Uhum. Amém. Então, as obras dos crentes também serão julgadas. E os crentes que fizeram obras más, eles pagarão por isso. Uhum. Perfeito. Mas não como o ímpio paga, porque o ímpio paga sendo condenado ao inferno. E os crentes pagarão recebendo disciplinas durante o reino. Então, ou seja, quanto mais nós vemos que vai se aproximando o tribunal de Cristo,
Mas nós temos que ajudar uns aos outros com relação a essas obras más. Ou seja, se eu vejo que o William está fazendo uma obra má, eu preciso dizer, cara, isso aí está errado. E eu preciso notificar ele de que está errado. Perfeito. Para que ele não faça mais essa obra. Ou, pelo menos, não faça mais na ignorância. Amém. Porque vai ter a consciência dele, vai receber luz, ele conhece a consciência verdade. vai receber luz. Perfeito. Aí, a única opção que ele teria agora é fazer voluntariamente. Isso. Voluntariamente. Mas não mais por estar na ignorância. E aí é o ponto. Se eu faço voluntariamente, o problema não está diante de Deus. Porque diante de Deus o sangue já cobriu o pecado. Inclusive ele me incentiva a entrar no santuário. ousadia. Porque olha só, se eu sei que o meu pecado não foi apagado diante de Deus, como é que eu vou entrar diante dele? Se todo pecador morre diante de Deus. Perfeito. O problema vai estar na consciência, na expectativa do juízo que vai vir. E esse juízo vai vir. Perfeito. Então, há um juízo. Esse juízo não é para condenação ao inferno. Amém. Perfeito. Não é para perder a salvação. Mas o crente que pecar voluntariamente, depois de ser notificado da verdade, ele será disciplinado por Cristo no tribunal de Cristo. Perfeito. Vamos avançando, olha só. Verso de número 26, que é o texto que nossa base. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, é um sacrifício só. Sim. Você já tomou conhecimento dele. Mesmo sabendo o que é errado, você decidiu fazer, Não então tem mais o que fazer. a sua consciência vai te condenar. Você vai ter uma consciência culpada. Amém. Perfeito. Ponto. Então, não quer dizer que o registro desse pecado não foi apagado diante de Deus. Porque os registros dos pecados foram apagados quando Cristo morreu. Todos eles. Amém. Agora, Deus está lidando com o pecado na nossa consciência. E a nossa consciência, ela precisa ser purificada. Amém. Perfeito. Então, pecando voluntariamente, você nunca vai ter uma consciência purificada. Você sempre vai ter uma expectativa de juízo. Sim. É disso que ele está falando. Você sabe que aquilo é errado, né? Exatamente. Certo. Então, já não resta mais sacrifício pelos pecados, verso 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, ou seja, a mesma expectativa que o ímpio tem, que sabe que vai para o inferno, Perfeito. essa mesma expectativa vai vir sobre o crente que peca voluntariamente. Perfeito. Vai viver debaixo de condenação, de acusação. Amém. Vai viver condenado. Por quê? Porque ele peca voluntariamente. Agora, olha como que é sério, né? A questão da interpretação. No verso 27 ele diz assim, ó. Mas uma certa expectação, ou seja, uma expectativa Sim. horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os... Adversários. Esse fogo vai devorar os adversários. adversários. Não quem tá com a consciência Ele condenada. não é essa pessoa que ele tá falando aí. Exatamente. Consegue compreender? Uhum. Então, a expectativa o cara tem. Sim. Mas esse fogo não vai devorar o cidadão que porque pecou. ele não tá colocando essa pessoa na posição de adversário. Não. Ele tá falando do adversário. Do mas adversário. Até porque lá no versículo 29 que a gente leu, fala que ele já foi santificado. Ele já foi santificado. Então- Aí ele vai continuar o argumento para dizer quem é essa pessoa. O que essa pessoa está fazendo. Verso 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pelas palavras de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Observe isso aqui, verso 29. De quanto maior castigo será julgado o merecedor? Aquele que pisar o Filho de Deus. Sim. E tiver por profano o sangue da aliança com que foi Santificado. Ou seja, quem peca voluntariamente, depois de ter recebido a verdade, está profanando o sangue da aliança com que foi santificado. Meu Deus. Porque não valoriza esse sangue. E pisa... Só que ele foi santificado. Amém. Perfeito. Então, essa pessoa não vai para o inferno, porque ela foi santificada.
O que está acontecendo aqui é que a pessoa não está valorizando o sacrifício de Cristo. Perfeito. Mas isso não tira dela a salvação. O que tira dela é a consciência limpa. Sim. E ela vai viver com uma expectativa de juízo o tempo todo, porque ela peca voluntariamente. Sim. E aí o verso de número 30. E aí o verso de número 30 vai falar então de uma vingança do Senhor, né? Diz assim: porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. É povo do Senhor, Sim. não vai pro inferno, Deus não vai mandar o Amém. povo dele pro inferno, é povo do Senhor. E essa palavra aqui, minha é a vingança, é a ideia de minha é a retribuição. Sim. Então, ou seja, você peca voluntariamente, peco, então eu vou retribuir isso aqui. Uhum. E qual que vai ser a retribuição? Disciplina no reino. A sua Amém. recompensa vai A ser uma sua disciplina. recompensa vai ser... E assim, são severas disciplinas, né? Perfeito. São disciplinas que serão duríssimas durante o reino milenar. Mas essa pessoa não deixou de ser povo de Deus, não deixou de ser salva. Né? Amém. Porque bem conhecemos... verso de número 31, perdão. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Os caras têm uma possessão no céu. E permanente E permanente. Não perdeu salvação, o cara tá ali. Perfeito. Continuando. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, continua salvo. Amém. O que acontece se alguém pecar voluntariamente? Vive com uma expectação horrível de Juízo. É só você olhar para sua vida quando você faz algo sabendo que é errado. Você não tem paz, você não tem sossego. Por quê? Porque a tua consciência não está limpa. Né? Nós separamos alguns textos para falar sobre a consciência. Amém. Podemos ler esses textos para que os irmãos possam entender sobre o que Paulo está falando aqui. Amém. Mas antes disso, pastor, eu quero só que o senhor nos explique, por favor, o verso 38 e 39, que eu acredito que pode gerar dúvida nos irmãos. Lendo alguns comentários, os irmãos me perguntaram sobre aqueles que se retiram da fé, né? Aqueles Sim. que negam a fé. E Sim. aí talvez eu acredito que esse texto possa gerar dúvida. Eu vou ler novamente e o senhor Pode ler. nos explica, tá? Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé. Esse texto é o texto base da Reforma Protestante, né? Amém. O que significa isso? O justo vive por crer naquilo que Cristo fez. Amém. O que é se retirar aqui? É você começar a acreditar que aquilo que Cristo fez não é suficiente. Amém. Isso é se retirar. O justo viverá pela fé. O que é deixar a fé? É você começar a acreditar que tem que fazer alguma coisa para ser justo. Amém. Então, é o oposto do que as pessoas pensam. O justo viverá. Nós cremos, e é o que ele diz lá no verso 19. Temos ousadia para entrar, nós cremos, nós mantemos a fé naquilo que Cristo fez. Se no meio do caminho você começa a achar que o que Cristo fez não é suficiente, que você vai ter que fazer alguma coisa, você começou a se retirar. Amém. É por isso que Hebreus 6 vai dizer, né? Hebreus 11:6 vai dizer que somente pela fé é que nós podemos agradar a Deus. Então, eu agrado a Deus quando eu creio na obra consumada de Cristo. E eu não posso retroceder disso.
Eu não posso voltar atrás nisso, eu preciso continuar crendo. Então, o justo vive pela fé. E se ele retroceder da fé, então ele não pode agradar a Deus. A alma do Senhor não tem prazer naqueles que deixam de acreditar na obra consumada de Amém. Cristo. Perfeito. Mas a salvação permanece, pastor? Permanece. A Amém. salvação não se perde. Muito pelo contrário. Né? Ou seja, a alma não ter prazer você deixou de acreditar naquilo que eu fiz. Sim. Uhum. É isso. Mas aqui não, em momento algum fala de perca de salvação. Amém. Vamos aos textos, então? Vamos aos textos da purificação Da consciência. da consciência. O primeiro texto que nós anotamos é 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo. Quanto tempo nós já temos, Estevão, de podcast, por favor? 1h09. Quero agradecer aqui o Estevão, que é agora o nosso comandante aqui, o nosso cameraman, nosso sonoplasta, nosso tudo aqui, tá? Glória a Deus. E nós estamos gravando o nosso podcast hoje em um outro lugar, né? Nosso estúdio aqui tá meio improvisado ainda. E o sol tá virando, né? Então eu não sei se de repente não tá pegando. E o Estevão tá tentando tampar o sol ali com o seu próprio corpo, né? Tá ficando bacana. Mas o importante, irmãos, é o conteúdo. Nós vamos, obviamente, que a gente vai aprimorar aqui nosso estúdio, né? Vamos melhorar aqui a questão da qualidade. Estamos trabalhando para isso. Mas o mais importante é o conteúdo, que você realmente receba o conteúdo aí na sua casa, onde sei lá que você vai assistir isso, e seja para você de grande proveito. Amém. Ok? Vamos lá? Consciência purificada. Amém. Consciência limpa. Quais são os textos que vamos ler? 2 Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Verso de número 11. Verso de número 11. Nós estamos lendo esses textos para mostrar a você que é importante que os pecados sejam também purificados na tua consciência. Perfeito. Lembrando, 3 lugares onde o pecado está: no corpo, diante de Deus e na consciência. No corpo, Deus vai resolver isso quando nós recebermos um corpo de glória. Diante de Deus, os pecados foram cobertos pelo sangue de Cristo. Amém. Perfeito. E na nossa consciência, o Senhor está trabalhando para purificar os pecados na nossa consciência. Sendo que, se você pecar depois de ter o conhecimento da verdade, dificilmente você vai conseguir lidar com esses pecados na sua consciência. Amém. Esse texto ele vai falar, então, que... eu vou ler para o senhor... 2 Coríntios 5, 5, 11. Diz assim: assim que... Olha, vamos antes. Amém. Vamos 2 Coríntios 5, 10. Perfeito. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos receber o que nós tivermos feito. Isso aqui é crente. Amém. Não é ímpio. Ou seja, cada um vai receber segundo as suas obras. Verso 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Verso 12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ou seja, o que ele está falando aqui? Espero nas vossas... que nós... Aqui Paulo está colocando assim, ó, que nas vossas consciências nós possamos ser recebidos como ministros de Deus. Mas não é bem esse texto que nós queremos. Vamos para o próximo texto. Isso aqui não vai ficar tão claro. Próximo texto é 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Vamos lá. Anotamos vários. Vários textos. Vamos ver. 1 Timóteo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Capítulo 4, verso de número 2. Verso de número 2. Aqui Paulo já vai começar a falar de algo mais sério da consciência. Vamos ler o verso de número 1 e o verso de número 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Tendo cauterizada a sua própria consciência. A palavra cauterizar aqui dá a ideia de queimar com fogo. Como fogo. Você queima um lugar e aquele lugar perde a sensibilidade, porque ele foi queimado, ele foi cauterizado. Então, ou seja, a ponto que depois que você vai tocar no lugar, você não sente mais, porque queimou, cauterizou. Homens que têm a consciência cauterizada são homens que, pelo pecado, feriram as suas consciências a ponto de não discernir mais o que é errado e o que é certo. Perfeito. Ou seja, gente que faz coisa errada e já não percebe que é errado. Não tem mais peso na consciência. Não tem mais um peso na consciência. Essa é a palavra que nós usamos popularmente. Porque o que nos mantém longe daquilo que é errado é a consciência. Exato. Quando você vai fazer algo, a sua consciência diz para você que está errado e você não faz. Se a consciência cauterizar, ou seja, não tem mais sensibilidade para saber o que é certo e o que é errado, esses homens podem fazer qualquer coisa. Sim. Inclusive, ensinar ensino de demônios, como está aqui. Meu Deus. E vão fazer isso para satisfazer sua própria ganância e não estão nem aí, porque suas consciências já não os acusam mais, porque elas foram cauterizadas. Então, o pecado vem para nossa consciência quando nós conhecemos a verdade. Então, eu sei que colocar a xícara aqui é pecado. Toda vez que eu vou colocar a xícara aqui, a minha consciência vai me acusar, porque esse pecado vem para minha consciência. Só que se eu insistir nisso, a minha consciência vai cauterizar, a ponto de eu colocar a xícara e não me importar mais, porque a minha consciência ficou cauterizada. Amém, perfeito. O pecado cauteriza a consciência. O pecado cauteriza a consciência. Por isso que todas as vezes que a minha consciência aponta que algo é pecado, eu preciso parar. Para não pecar voluntariamente, porque se eu pecar voluntariamente, não, a minha consciência será cauterizada e o que vai restar é apenas a expectativa do juízo. Por quê? Porque todas as nossas obras serão julgadas no tribunal de Cristo. Amém. Não é porque você está salvo que a sua obra não será julgada mais. Perfeito. Quando nós falamos que a salvação não vem das obras, nós não estamos dizendo que Deus não considera mais as obras. Exato. Deus não considera as obras para nos salvar. Porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Mas não quer dizer que as obras não serão julgadas. As obras serão julgadas. Amém. As obras não serão levadas em conta para a salvação, porque Cristo pagou por elas. Amém. Mas no tribunal de Cristo nós responderemos pelas obras que nós fizermos. Amém. Perfeito. Vamos lá. Pastor, ainda falando sobre uma consciência, contaminada, Tito, capítulo de número 1, verso 15. Tito, capítulo de número 1, e é importante que você que está em casa leia também abra a sua Bíblia. Amém. Tito, capítulo 1, verso de número 15. Diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Ou seja, uma vez que a sua consciência está contaminada, não tem mais nada que seja puro. Tudo é puro para o puro. Sim. Então, por exemplo, o que ele está querendo dizer? Assim, ó. Suponhamos que colocar a xícara aqui é pecado. Mas eu não sei disso. Não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento. Então, eu vou colocar a xícara aqui e vou continuar vivendo a minha vida. Sim. Perfeito. Porque se a minha consciência está pura, então para mim tudo é puro. Perfeito. Agora, a partir do momento que eu tenho consciência de que colocar a xícara aqui é pecado, eu já não sou puro. E aí, se eu colocar a xícara, já não tem mais o que fazer. Por quê? Porque eu estou pecando. O Paulo vai chegar a dizer, e esse é um assunto que nós vamos abordar depois, que pecado na nova aliança é tudo que você faz que fere a tua consciência. Sim. E tudo aquilo que não fere a consciência não é pecado. Isso é sério. E a seriedade de você ter uma consciência cauterizada.
É a seriedade. Porque aí você vive deliberadamente no pecado, sem saber que está pecando ou não, porque Sim. sua consciência também já está cauterizada. Né? Em Romanos 14 ou Romanos 15, eu não me lembro bem agora, ele vai dizer assim que tudo aquilo que nós não fazemos por fé é pecado. Uhum. Sim. Ou seja, tudo aquilo que a tua consciência não libera para você fazer é pecado. Perfeito. Então ele vai dizer assim, por exemplo, e lá ele está falando da comida. Comer carne de porco é pecado? Depende. Para Paulo, essa questão não se define assim. Uhum. É pecado ou não é pecado? Para Paulo se define assim, depende de quem. Exato. Se a pessoa que está comendo a carne de porco acredita que não pode comer, então para ela é pecado. Para ela é pecado. Porque ela vai ferir sua consciência. Se a pessoa que está comendo a carne de porco acredita que pode comer, então para ela não é pecado. Porque ela não está ferindo a consciência. Amém. Romanos 14, 23, o texto. Pode ler, por favor. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Mas aquele que tem dúvidas, ou seja, eu não sei se eu posso comer, se ele come, está Já tá condenado. Porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Ou seja, tudo que a minha consciência não me libera é pecado. Sim. Paulo acabou de dizer um pouquinho antes, ele diz assim, ó, comei de tudo que se vende no açougue. Uhum. Não tem problema, tudo é santo, tudo é justo, mas se a tua consciência não te libera, então não coma. Volta um pouquinho uns versículos antes, aí acho que um versículo antes ou 2 versículos antes, quando ele fala que bom é não beber vinho. Não comer carne, nem beber vinho. Ó, verso 21. Romanos capítulo 14 verso 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. É esse texto? Esse texto. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, beber vinho não é o problema. Uhum. Comer a carne não é o problema. O problema é se você gerar escândalo ao teu irmão que tem a consciência fraca. Perfeito. No verso 22 ele vai dizer assim, tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ou seja, eu vou colocar a xícara aqui. Se a minha consciência diz que eu não posso colocar, eu me condeno naquilo que eu estou aprovando. Sim. Perfeito. Então, eu vou viver com a consciência culpada. Uhum. E essa consciência culpada é o pecado presente na minha consciência. Perfeito. Então, Paulo está dizendo assim, olha, você precisa entender, a consciência está vinculada à fé. Tudo aquilo que eu faço, crendo que eu posso fazer, não é pecado. Amém. Ah, pastor, mas aí é muito problema. Não é problema. Paulo diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas. Mas nem tudo me convém. Por que nem tudo me convém? Porque nem tudo me serve para edificação. Mas Paulo está dizendo claramente, todas as coisas são lícitas. Sim. Não é assim, algumas coisas são lícitas. Só que isso é um assunto para um outro momento, né? A gente não vamos nos aprofundar aqui. Temos mais algum texto da consciência? Hebreus 9. Hebreus 9. Um O próprio Hebreus 9, um Isso. capítulo antes daquilo que nós estávamos lendo. Hebreus 9, o verso 9 ao 14. Verso de número 9. Isso. Que diz, né? Que é uma alegoria. Vamos ter que ler um pouquinho Vamos ter que antes. voltar, né? Vamos ler verso de número 6. Ele está falando do tabernáculo de Moisés. Amém. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Ou seja, o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Amém. E pelos pecados do povo. Uma vez por ano ele fazia isso. Perfeito. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, por que fazia assim? O Espírito Santo estava mostrando que nós não tínhamos acesso a Deus ainda. Sim. Nós não tínhamos acesso ao verdadeiro tabernáculo. Sim. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que,
quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, eles ofereciam um sacrifício, mas esse sacrifício não podia purificar a consciência deles. Perfeito. Eles iam lá, ofereciam um animal, cobriam o pecado diante de Deus, porque o animal morria no lugar deles, mas a consciência deles continuava do mesmo jeito. Sim. Não mudava nada. Aí ele vai dizer, verso de número 10. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até ao tempo da correção. O que eram esses rituais? Comida, bebida, sacrifício, Sim. mas a consciência deles não mexia em nada. Não mudava nada. Verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo... Olha só, quanto mais o sangue de Cristo... Aí ele está dizendo assim, ó, o sangue dos bodes e dos touros purificavam eles exteriormente. Sim. O corpo. Aí Da vai dizer assim, ó, carne. quanto mais o sangue de Cristo... que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Purificará o quê? as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Ou seja, o sacrifício que eles ofereciam não podia purificar a consciência deles. Sim. O sacrifício de Cristo purifica as nossas consciências para que nós possamos servir a Deus. Por Amém. quê? Olha só. Quem tem a consciência culpada não consegue servir a Deus. Perfeito. Não tem paz para servir a Deus. Sim. É o mesmo caso de Adão, foge de Deus. Sim. Então, Verdade. observe, como que eu vou servir um Deus se eu peco voluntariamente depois de ter conhecido a verdade? A minha consciência fica culpada. Sim. Ela não está purificada. Lembre-se que o pecado está na minha carne, o pecado está diante de Deus e o pecado está na minha consciência. Amém. O pecado na carne Deus vai tratar quando ele trocar o meu corpo. O pecado diante de Deus foi coberto pelo sangue de Cristo, mas o pecado na minha consciência precisa ser trabalhado. E é o Espírito de Deus que trabalha esse pecado, removendo da minha consciência essas obras ruins. Sim. Só que essas obras só são removidas quando eu peco não voluntariamente. Você pode perceber em você, quando você peca e comete um erro que é um acidente, esse pecado não te pesa. Você vai lá, ora ao Senhor, né, e pede perdão a Deus, como muitos têm o costume de fazer, e pronto. Sim. Ah, errei, Deus me perdoou. Quando você peca voluntariamente, sabendo que o que você está fazendo é pecado, não é tão simples assim. É diferente o peso na consciência. Porque permanece, mesmo você sabendo que Jesus morreu pelos seus pecados, esse peso continua na tua consciência. Sim. E isso faz com que você não consiga servir a Deus, que é o que ele está dizendo aqui, ó. O Espírito Eterno ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Sim. Ou seja, ninguém consegue servir a Deus se tem uma consciência pesada. Verdade. E aí vem aquela ideia. Você chega para a pessoa e diz assim, ó, quando a pessoa não conhece o Evangelho. Você crê em Jesus? Vamos se batizar, você precisa batizar. O que ela diz? Não tô Não tô pronta pronta. ainda. Eu não estou pronta. Sim. Por que ela fala que ela não está pronta? Consciência. Porque na consciência dela tem um monte de coisa que ela tem que arrumar. Perfeito. Vamos pregar o Evangelho, como nós aqui somos uma igreja em célula, vamos servir ao Senhor, vamos liderar uma célula. Pastor, não estou pronto. Por quê? Ela sabe que os pecados foram perdoados, mas esses pecados não foram... Os registros do pecado na consciência ainda não foram lavados. Perfeito. E aí nós vamos ter que lavar o registro dos pecados na consciência. Como é que isso é lavado?
pelo sangue de Cristo que foi oferecido pelo Espírito Eterno. Amém. Então é um outro assunto que a gente vai precisar aprofundar um pouco mais, mas o que as pessoas têm que entender sobre Hebreus capítulo 10, verso de número 26? Que ele está falando do registro dos pecados que fica na consciência. Amém. Se você pecar voluntariamente, não tem como mais apagar esse registro. Sim, porque o seja, pecado já foi oferecido. Já foi oferecido o Uma sacrifício. única vez. E você pecou sabendo que não deveria pecar. O que vai acontecer com a tua consciência? Vai ser cauterizada. Sim. E uma vez cauterizada a consciência, você vai cometer todos os tipos de pecados. Amém. E vai responder por eles. Por quê? Porque Deus vai julgar cada pecado desse. Perfeito. Sim. E uma vez que você for julgado por Deus, sendo filho, Deus não te condena mais ao inferno. Porque Deus não condena os filhos ao inferno. Consegue compreender? Amém. O que Deus vai fazer é disciplinar você. Amém. Punições que virão no reino. Pastor, eu não entendi sobre o reino. Esse é o motivo de você continuar ligado aqui, porque nós vamos começar a falar sobre o reino e a diferença que há entre a salvação e o reino. Amém. Perfeito. As obras dos crentes não contam mais para a salvação. As obras dos crentes contam para o reino. Porque todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para responder por nossas obras. Amém. O julgamento dos crentes não é para condenação ou salvação. Não é para condenação. É um julgamento das obras, né? Das obras. Aquilo que nós fizemos. Outra coisa que as pessoas precisam entender, haverá 3 tribunais. Sim. Um tribunal que julgará as nações, um tribunal que julgará os crentes e um tribunal que julgará os ímpios. Amém. Deus não vai julgar todo mundo no mesmo tribunal. Sim. O tribunal das nações vai julgar só as nações. O tribunal de Cristo vai julgar só os crentes. Perfeito. E o trono branco, Deus vai julgar só os ímpios. Amém. Que é um assunto que vamos falar também aí nos próximos Episódios. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É isso. E aí, o que vocês têm a considerar sobre o que nós falamos hoje? Sobre esses 2 textos e também... fica muito claro, né? Muito claro. Não é difícil de compreender. Fica muito claro, pastor. Muito claro. Graças a Deus. Graças a Deus por isso, né? Porque nós compreendermos isso faz muita diferença, né, pastor? Sim. Toda a diferença. E eu creio que nós não podemos ter dúvidas, né? Então, se surgir uma dúvida, você não deve reter essa dúvida, né? Então, por exemplo, é importante, como o senhor falou, que os irmãos mandem as mensagens, porque você não deve ficar com dúvida. E se há dúvida, você deve buscar sanar essas dúvidas, porque nós não podemos ter dúvida acerca da salvação, que é gratuita e pela fé, e uma salvação eterna, né? Então, eu tô muito feliz, pastor. Glória a Deus. Pela clareza que o senhor tem dado de tirar essas dúvidas e trazer luz, tirar isso, né, da escuridão, para que a gente realmente possa desfrutar daquilo que o Senhor nos deu, né? E não... Porque muitas... Creio que ainda há muitas pessoas que creem, mas não creem, digamos assim. Ou seja, talvez a salvação seja pela graça, mas porque ainda tem dúvida acerca de algumas coisas, né? E que esses textos hoje, né, nós podendo compreender no Senhor, trouxe mais clareza acerca disso, de entender os contextos uma vez mais daquilo que está acontecendo, né? Entendermos que de fato não está se tratando definitivamente de uma salvação quando se pontua a salvação de ser livre do inferno, né? Mas uma salvação como, por exemplo, o texto de Mateus, de ser livre de uma perseguição, aqui falando sobre uma consciência, né, que está ali passando por um processo de estar sendo condenada, né? Então, eu creio que isso é muito importante e eu fico muito feliz por a gente conseguir chegar nessa clareza no Senhor, pastor, e que cada dia mais isso avance, né? Amém. Que os irmãos possam também ter essa compreensão e que, se ficaram dúvidas, os irmãos mandem, comentem, né? E questionem, porque nós tendo a oportunidade, a gente vai buscar também trazer mais clareza acerca disso. Exatamente. O William estava falando das dúvidas, né? Mas eu acredito, pastor, que essa incerteza acerca da salvação ainda se dá por não haver a revelação da diferença entre o reino e entre a salvação. E eu acho que os próximos episódios, quando a gente entrar para falar sobre o reino, né? Não sei se num próximo episódio, mas quando nós entrarmos nesse assunto, eu creio que vai virar uma chave para os irmãos.
Amém. Porque lá atrás, eu me lembro que eu ainda me deparava com alguns textos e pensava, mas aqui tá falando isso. E aí, quando eu consegui entender que o fogo não tá sempre falando do inferno, mas também fala de uma outra disciplina, eu pude ver que uma coisa é a salvação, outra coisa é o reino, e a salvação é pela graça, o reino pelas obras, e agora o que nos resta, né, o que me resta fazer é trabalhar para esse reino, para essa obra do Senhor. A gente vai interpretando os textos a partir da luz que tem, né? Amém. Perfeito. Então, se na cabeça da pessoa só existe a condenação ao inferno, e isso é a única coisa que existe de punição para obras más, ou seja, toda obra má é punida com o inferno. Sim. Então, ela vai mandar todo mundo para o inferno. Sim. Mas quando você entende que o inferno não é a única punição existente, o inferno é a punição para aqueles que não nasceram de novo. Perfeito. Mas existe uma punição para aqueles que nasceram de novo e que não é o inferno. Sim. Então você vai começar a entender e ter mais luz, e tendo mais luz você vai conseguir compreender mais claramente esses assuntos que são tão importantes. E eu creio que cada dia mais vai surgir luz e os irmãos serão iluminados por esse entendimento. Amém. Né? E esse é o caminho. Amém. Glória a Deus. Esse é o caminho. Estamos no caminho de Amém. entender o que eu quero fazer já a minha consideração final aqui sobre o que nós falamos e o que nós estamos falando até aqui. E a minha consideração final é: não acrescente obras à salvação. Amém. Perfeito. E a salvação que eu estou falando é ser livre do inferno. Amém. Não acrescente obras. Todas as vezes que tratar de obras, tenha certeza, não tem a ver com a salvação. Porque a salvação é uma obra exclusiva feita por Cristo. Amém. Perfeito. Aleluia. Então, tenha isso em mente. Glória Entenda a Deus. isso. Deixe isso assentar no seu coração. Tem a ver com obras? Tem a ver com fazer qualquer coisa? Não tem a ver com a salvação. Amém. Então, obras têm a ver com o reino, obras têm a ver com disciplina, obras têm a ver com outros tipos de salvação, ser salvo de uma perseguição, ser salvo de outro, mas obra não tem a ver com a salvação eterna. Amém. A salvação eterna é uma obra exclusiva de Cristo e nós não podemos e não devemos fazer nada, porque se assim fizéssemos, estaríamos negando que a obra de Cristo é uma obra completa e consumada. Amém. Amém. Ok? Glória a Deus. Glória a Deus. Quer fazer a sua consideração final, William? Sim, gostaria, pastor. Fazer em cima desse texto de Hebreus aqui sobre essa questão de nós pecarmos voluntariamente, né? Porque isso foi algo que realmente me chamou muita atenção, dada a questão da consciência e a importância que ela tem nas nossas vidas. Então, nós realmente deveríamos buscar em Deus ouvir a nossa consciência. E a consciência realmente ser aquilo que baliza as nossas vidas, porque entendemos por consciência o Espírito. Sim. E uma das formas de o Espírito nos direcionar. Então, nós não deveríamos ignorar a nossa consciência. Jamais deveríamos fazê-la. Ainda mais nós jamais deveríamos nos opor, né, resistir ou ir contra a nossa consciência, porque ao fazê-lo, estamos indo contra o Espírito. Exatamente. E fazendo isso, estamos pecando. E ao pecarmos, cauterizamos a nossa consciência. E quando nós cauterizarmos a nossa consciência, isso vai gerar um dano muito grande às nossas vidas. E não só às nossas vidas, mas a vida daqueles que nos cercam. Porque como nós lemos lá em Timóteo, haviam homens que pregavam doutrinas de demônios porque tinham a consciência cauterizada. Ou seja, essas pessoas estavam envolvidas com a vida da igreja, pregando aos irmãos, né? Então, que nós não tenhamos a nossa consciência cauterizada, que o Senhor nos livre disso. Amém. E que sempre nos permita ver essas manifestações, né? Nos dê clareza disso, porque se a nossa consciência for cauterizada, isso vai gerar muito dano ao corpo de Cristo. Amém. Então, que o Senhor guarde isso, né? Guarde essa nossa consciência e nos dê luz para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Um homem conhecedor da verdade, que tem a consciência cauterizada, é o pior tipo de pessoa que pode existir. Meu Deus.
Porque essa pessoa vai usar a verdade para fins próprios. Ou seja, eu consigo falar a verdade, ministrar a verdade, mas não viver a verdade. Perfeito. Porque eu tenho a consciência cauterizada, então eu vou usar a palavra de Deus para benefício próprio. É o hipócrita. Esse é o hipócrita, é o que Jesus fala dos fariseus. Jesus diz assim dos fariseus: façam o que eles falam, mas não copiem os seus exemplos. Meu Deus. Perfeito. É a pessoa que tem conhecimento da verdade, mas tem a consciência cauterizada. Então, eu tenho conhecimento da verdade. Por exemplo, eu posso usar a Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas. Faz com que a piedade seja ganha. E eu vou fazer isso tranquilamente, porque ainda que eu tenha o conhecimento da verdade, a minha consciência está cauterizada. Meu Deus. Essas pessoas são as pessoas mais perigosas na igreja. Isso é terrível. Elas causam um dano gigantesco, né, pastor? Um dano gigantesco. Pensando no testemunho que não passam acerca do próprio Cristo. Meu Deus, é sério, né? Sério. Amém. Quer fazer uma consideração final, Bela? Não, pastor, eu creio que ficou tudo muito claro. E só fico muito feliz de verdade, né? Essa semana eu estava lendo os comentários dos irmãos, até pra gente ver se havia alguma dúvida. E me surpreendi porque comentários muito positivos, né? Inclusive no texto de Tiago, que nós imaginamos que seríamos xingados. Eu fico muito feliz de ver que, de fato, isso tem gerado um peso, né, na vida das pessoas. De fato, tem trazido luz aos nossos irmãos. E oro para que os irmãos tenham o coração aberto. Enquanto o William falava sobre nós não cauterizarmos a nossa consciência, ouvirmos a nossa consciência, que é o próprio Espírito, eu me lembrava também, né, de até falar para os irmãos, de nós buscarmos em Espírito a revelação dessa verdade. Né? Não tomar isso como uma verdade, porque não talvez... é apenas um conhecimento mental. Ou porque talvez o pastor Ronaldo Borges está falando, né, como os irmãos admiram, mas trazer isso de fato para o Espírito. Se você não concorda com algo que nós apresentamos, não tome isso como uma verdade absoluta, busque no Espírito, busque a revelação no Senhor, para que de fato não reste dúvidas. Amém. Nós precisamos viver uma vida livre dos enganos e uma vida livre no Senhor. Então, use esse tempo também para você buscar a revelação no Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim Aleluia. nós estamos chegando ao final do nosso 4º episódio. Né? Quero recomendar que você, se quiser, nos siga nas redes sociais. Eu sou o pastor Ronaldo Borges, também William Siva, Com 2 As. com 2 As, e Isabela Siva, com 2 As. Isabela Siva, com 2 As. Você também pode seguir o Instagram, na rede social do nosso podcast, Posicionados na Verdade, Amém. @Posicionados na Verdade. Você também pode fazer parte do grupo no WhatsApp Posicionados na Verdade. Amém. Nós temos um grupo no WhatsApp onde nós semanalmente compartilhamos conteúdos em PDF que você vai poder usar, né, e vai abençoar muito a sua vida. Amém. Lembrando que nós vamos ter um grupo, né? E esse grupo, nós só temos mais 60 vagas. Exatamente. Porque são 1023. 1023. Já estamos em E nós estamos em 963. Então temos 60 vagas, né? Quem entrou. Quem não entrou vai ficar de fora. Nós não vamos fazer um segundo grupo. Se você quiser fazer parte, né, entra lá na minha bio, você vai encontrar lá o grupo do WhatsApp, Posicionados na Verdade. Você entre lá para você fazer parte desse grupo e receber também semanalmente vários materiais que nós estamos enviando para os irmãos, para ajudar os irmãos naquilo que nós estamos também ministrando aqui. Amém. Ok? Perfeito. Perfeito. Deus abençoe a todos e Glória até a o Deus. próximo episódio. Fique em paz em nome de Jesus.